Olá, seja muito bem-vinda à aula de hoje. Aqui eu sempre espero compartilhar informações valiosas que vão ajudar você a ensinar seu filho a comer para crescer com saúde, sem estresse nas refeições. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela Pesucci, eu sou mãe, endócrino pediatra, e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é o comer com atenção plena, tá? Por que ensinar a criança a comer com atenção plena? O que é isso? Qual que é a importância disso? Bom, então primeiro a gente vai começar definindo o que é comer com atenção plena, né? Vem da palavra mindful eating, né? Que vem do mindfulness. Então, mindfulness é a capacidade de trazer atenção ao momento presente, sem julgamentos, sem críticas, né? É um estado em que se aceita e se permite mesmo a experiência do momento, né? É viver o presente. Então, mindful eating vem do mindfulness. Então, uma das formas de se treinar essa atenção plena é a prática da meditação. Mas é só uma das formas, tá, gente? Não é só pela meditação. Na verdade, é possível praticar a atenção plena em quase tudo que se faz. Por exemplo, numa caminhada. Então, você está prestando atenção ali, você está presente naquela caminhada, praticando um esporte, até conversando e se relacionando com o outro, né? É estar presente ali naquela conversa, tá? E até comendo, né? Que é o mindful eating, tá bom? O comer com atenção plena, que é o assunto de hoje, tá? E comer com atenção plena, gente, é muito mais amplo, é muito mais complexo do que simplesmente comer devagar, prestando atenção no que se está comendo. Na verdade, numa definição mais ampla de mindful eating, é o quê? É uma experiência que envolve todos os sentidos. Então, a pessoa ali tá comendo, ela tá presente, ela tá prestando atenção nas cores da comida, ela tá presente para as texturas, né? Quando aquela comida vai na sua boca, ela tá presente para os aromas, para os sabores da comida, né? É aquela frase, sabe aquela frase, a gente come com os olhos, né? Então, começa ali, quando a gente está se alimentando, a gente começa com a visão, né? A gente começa vendo aquela comida. Então, essa percepção é estar presente ali no momento da refeição, estar presente, realmente presente, né? E sentindo tudo isso, né? Sentindo a comida com esses 5 sentidos, né? E na verdade, gente, o mindful eating ele pode começar bem antes do momento da refeição em si, tá? Ele pode começar desde a escolha da comida, desde o preparo, né? Que exige paciência, até o ato de comer a comida em si, tá bom? Então, essa experiência de comer com atenção plena, ela permite também, gente, com que a gente identifique as nossas respostas à comida. Então, as respostas do nosso corpo àquela comida, né? Nossos sentimentos, nossos pensamentos, as sensações do nosso corpo, os sinais do nosso corpo de fome, de saciedade. Então, quando a gente tá vivendo esse momento com atenção plena, a gente é capaz também de sentir melhor
essas sensações internas, tá bom? E a gente percebe os pensamentos, os sentimentos, mas a gente tá ali sem julgamento, né? A gente tá ali experienciando com os sentidos externos, internos, com curiosidade pela comida, com atenção, como eu disse, ao sabor, à textura e ao processo de comer, mas sem julgamento de tudo que a gente sente. Essa é a definição do Mindful Eating, tá? E o contrário do Mindful Eating é o comer desatento. Muitas vezes, esse comer desatento é desencadeado por gatilhos no ambiente, por exemplo. Então, tem um frasco de biscoito aqui do meu lado. Então, pela disponibilidade daquele alimento, eu abro a tampa sem ver e começo a comer aqui, né? Às vezes estou vendo televisão, né? Eu estou aqui numa tela, trabalhando e tô comendo. Quer dizer, isso é o comer desatento. Então, aí desencadeado por um gatilho no ambiente, a disponibilidade daquele alimento, né? O comer desatento também pode ser desencadeado por distrações, por telas, por exemplo, né? Até pelo tamanho da porção, pelo tamanho dos utensílios. A gente vê muito estratégia em restaurante de disponibilizar pratos enormes. Por quê? Porque eles sabem que quando o prato é maior, a gente tende a colocar mais comida no prato e a comer mais, né? Então, uma coisa automática, assim, né? É um gatilho no ambiente que faz a gente comer mais, mesmo sem a real necessidade, tá bom? E tem gatilhos sociais também, quer dizer, todo mundo tá comendo aquilo, eu acabo comendo também, eu acabo seguindo o mesmo comportamento, né? Mesmo sem real necessidade de comer às vezes. E também gatilhos emocionais, tá? Isso também acontece com a gente, às vezes a gente tá ansioso e come alguma coisa por ansiedade. É uma fome emocional, na verdade não é uma fome, né, verdadeira, vamos dizer assim, não é uma fome física, né, é uma fome emocional. Então você tá ansioso, então é a maneira aí de você se regular ali, você acaba comendo muito, né, comendo sem ver, comendo sem fome, na tentativa de aliviar aquela ansiedade, tá bom? Então esses gatilhos ambientais, sociais, emocionais faz com que a gente faça escolhas alimentares que às vezes não correspondem aos nossos sinais internos, né, de fome verdadeira, né, os nossos sinais internos mesmo. Faz muitas vezes com que a gente coma em excesso, sem ver ou sem se dar conta do que realmente a gente está comendo, a gente nem percebe, né? E algumas pessoas, especialmente crianças, na verdade, podem acabar comendo menos quando estão distraídas, né? Então, tem os dois lados. Algumas crianças e pessoas adultos comem mais e outras comem menos quando estão distraídas. Então, gente, qual que é a importância de comer com atenção plena? A importância para a criança, né? Qual que é essa importância para a criança? Comer com atenção plena é essencial, por exemplo, para a criança aprender a comer, né? Porque a criança aprende a comer experienciando o alimento, vendo o que ela está comendo, tá bom? Então, a primeira coisa é isso. Então, é importante para a criança aprender a comer. Comer com atenção plena também é essencial para a criança comer a quantidade certa que o corpo dela precisa, né? Só assim ela vai conseguir atender os sinais internos do corpo dela de fome e de saciedade, e ela vai poder comer o tanto que ela precisa, nem mais nem menos. E outra coisa é que estar presente no momento da refeição
sem julgamentos é essencial para que se tenha uma relação saudável com a comida, né? Porque, assim, gente, ao longo da nossa vida, né? Nossas experiências alimentares, elas vão sofrendo muitas influências externas, influência da mídia, influência de familiares, até influência de profissionais da saúde, né? Então, a gente fica escutando regras, isso pode, isso não pode, dietas, né? Isso é bom, isso é ruim, isso engorda, isso faz mal, isso é certo, isso não é, né? Então, comer com atenção plena, que envolve esse comer sem julgamento, né? É essencial para a gente esquecer um pouco isso e se relacionar, né? E ter uma relação saudável com a comida. Então, olha só, a importância para a criança. Ela aprende a comer, só assim ela aprende a comer, né? Quando ela experiencia, realmente, quando ela sente o que ela tá comendo, quando ela vê o que ela tá comendo, é assim que ela aprende a comer. Isso é essencial para ela comer a quantidade certa de comida que ela precisa, né? E é essencial para ela ter uma relação saudável com a comida, tá bom? Agora vocês podem perguntar assim, nossa, mas será possível para uma criança comer com atenção plena? Bom, sim, né? Na verdade, ter atenção plena no momento presente, né? Pode ser considerado uma capacidade inata do ser humano, tá, gente? Que a gente vai perdendo, na verdade, com o tempo. Então, é uma capacidade inata, né? A gente vê muito que a criança pratica mindfulness naturalmente, em várias situações. Por exemplo, a criança brincando. A criança pega um Lego e fica ali, ó, 30 minutos totalmente focada naquilo. Tá? Isso é mindfulness, né? E em relação à alimentação, imagina uma cena típica, assim, de mindful eating. É uma criança tomando um sorvete, né? Ela consegue estar ali totalmente envolvida com aquela experiência de saborear o sorvete, né? De sentir a textura, a temperatura gelada do sorvete na boca dela, né? É algo bem natural para ela. Ela não tem intenção de fazer isso, certo? Ela age naturalmente, sem críticas também, sem julgamentos, né? Ela não fica pensando, ou pelo menos não deveria pensar, né? Que sorvete faz bem, faz mal para a saúde, se engorda, se não engorda. Ela é imparcial. Ela tá ali saboreando e desfrutando daquele momento, né? E no final, ela pode sentir e falar, né? Se ela gostou ou não daquele sorvete, né? Mas sem julgamento. Aí você pode pensar assim, mas sorvete é fácil, né? Agora, comida de sal, meu filho só come se for distraído com uma tela, né? Isso eu vejo com muita frequência. As mães relatarem que dependem da tela para a criança comer um brócolis, para a criança comer o almoço, para a criança almoçar, né? E aí eu te falo, gente, a comida de comer, a experiência de comer comida de sal, ela pode ser tão prazerosa quanto a de tomar um sorvete, né? Desde que a criança, ela esteja com fome, com apetite, desde que o momento da refeição seja prazeroso para ela, né? Que a criança tenha autonomia para comer o que ela quer e o que ela quer dentro do oferecido, né? E o quanto ela quer, né? E só com a atenção plena a gente consegue isso, né? A gente consegue que ela realmente tenha prazer em comer, né? Só assim a gente consegue, a gente mesmo, né? Só assim a gente consegue graça e prazer em comer, tá bom? Então, se o seu filho, ele tá usando telas, né, na hora da alimentação, a gente precisa retirar essas telas, tá bom? Porque esse comer distraído não favorece essa criança aprender a comer, pelo contrário,
atrapalha, faz com que essa criança coma menos ou mais do que ela precisa, né? E não proporciona uma relação saudável com a comida, tá joia? Outra coisa que eu sempre penso assim, quando eu penso em comer com prazer, com atenção, é quando as crianças comem comida japonesa. E eu fico assim, impressionada como que as crianças gostam de comida japonesa. E eu fico um pouco impressionada porque, particularmente, eu não gosto de comida japonesa, né? Eu nunca fui acostumada mesmo a comer. Eu sei que se eu começar a comer, eu vou acabar gostando, mas eu nunca fiz essa questão, né, de comer. Mas eu fico impressionada como que até mesmo crianças com dificuldade alimentar gostam de comida japonesa. Muitas vezes é a alimentação favorita delas. Né? Por quê, gente? São vários os fatores, né, gente? Comida japonesa é bonita, é colorida, parece um brinquedinho, é divertida, a criança pode comer com palitinho, tem molhinhos hiper palatáveis, né? Então, são vários os fatores, mas geralmente, essa experiência de comer comida japonesa é uma experiência em família. E geralmente acontece num momento prazeroso, divertido, né? E num momento de atenção plena, né? A gente come de palitinho ali, né? Saboreando. Então, isso realmente favorece muito a criança gostar e falar que a comida japonesa é a comida preferida dela, tá bom? Então, vamos levar esse conhecimento aí pro nosso dia a dia. Outra questão que você pode pensar é assim, nossa, mas meu filho é o contrário, né? Ele já come devagar demais. Mas assim, gente, comer com atenção plena não é só a velocidade que conta nisso, né? Comer com atenção plena é comer quando se está com fome e parar de comer quando se está satisfeito. Né? Daí você consegue comer com atenção e você come com prazer, né? Geralmente eu vejo que crianças que demoram muito a comer são crianças com falta de apetite, né? Elas nem estão com fome naquele momento ou já comeram o que elas gostariam de comer, já estão satisfeitas. E os pais ficam ali e realmente ela vai demorar às vezes 1 hora para comer o prato de comida todo, né? Então, comer com atenção plena não é só comer devagar, né? É comer quando se está com fome e parar de comer quando se está saciado, tá bom? É bom vocês saberem que é importante nós pais limitarmos o tempo da refeição, tá? Uma criança geralmente demora em média, 25 minutos para fazer uma refeição, tá? Às vezes até menos. Então, a gente deve limitar, ter um tempo máximo aí de 30 minutos para cada refeição. Então, você pode até avisar, né, seu filho, assim, do tipo assim, olha, daqui 5 minutos, a mamãe vai tirar a mesa, tá? E aí, né, se você quiser comer mais, você come, porque já tá acabando o horário do almoço, por exemplo, né? E a próxima refeição vai ser só o lanche, tá bom? Então, você pode avisar, tá bom? Então, a criança, você falando com a criança que vão ser 30 minutos para cada refeição, né, aproximadamente, as crianças vão entender, elas não precisam comer rápido demais, se for o caso, né? E elas vão entender que elas têm aquele tempo, elas não podem ficar fazendo hora também, que a refeição vai se encerrar, tá bom? Eu atendo também frequentemente, gente, crianças que os pais se preocupam com a quantidade de comida, né, que a criança come. Alguns achando que a criança come demais, né? Ou seja, meu filho come demais, come rápido, né? Ele tá ficando acima do peso, eu não sei o que fazer. E outros pais achando que a criança come pouco demais. E realmente a gente vê que muitas vezes essas crianças são bem magrinhas,
Às vezes, né, gente? Nem sempre. E assim, eu sei que você já me ouviu falar isso aqui, eu sempre falo isso, que a gente deve respeitar os sinais da criança internos de fome e de saciedade, né? Eu sempre falo aqui que cada criança sabe, ou pelo menos deveria saber, a quantidade que o corpo dela precisa e que a gente deve respeitar isso, né? Isso é verdade, né? Para a maioria das crianças, tá bom? A maioria das crianças nasce e consegue comer o quanto ela precisa para crescer de forma saudável, tá? Mas algumas crianças realmente comem menos do que precisam, né? E essas crianças podem evoluir com baixo ganho de peso. Aí eu tô falando de crianças que não tem nenhuma doença que justifique isso, tá? Simplesmente comem igual passarinho, sabe? Comem pouquinho mesmo, não tem muito apetite. E eu vejo crianças que comem mais do que precisam, tá? E que acabam ficando acima do peso. Mesmo crianças que comem sem distração. Então, gente, a gente sabe que a maioria das crianças, elas têm esses sinais internos de fome e saciedade preservados e elas conseguem ouvir esses sinais, tá? Mas a gente sabe também que algumas crianças são menos ou mais sensíveis a esses sinais internos de fome e de saciedade. Então, por exemplo, as menos sensíveis, elas precisam de mais comida para se sentirem que estão satisfeitas. E as mais sensíveis, qualquer comida, qualquer uva já está satisfeita, né? E que isso pode ter repercussão no crescimento delas, tá? Então, se comer com atenção plena é importante para todas as pessoas, para as crianças, para os adultos, para essas crianças, mais ainda, né? Comer com atenção plena é muito importante para essas crianças que tendem a comer menos ou mais, tá? Do que precisam. Então, se você junta aí uma criança que já tem a tendência de comer muito e você tá com uma televisão ligada, ela vai aí que ela não vai ouvir mesmo o seu próprio corpo, né? Seus próprios sinais de saciedade, vai comer mais, tá bom? Então, é importante tanto para a criança que come menos, quanto para a criança que come mais. Outra coisa que eu escuto também é o seguinte: mas meu filho come muito mais do que ele precisa, né? Aquilo que eu já falei aqui. E aí, então, a primeira coisa, e talvez não seja inerente dele, primeira coisa que a gente precisa pensar, então, é como que ele tá comendo. Né? Ele tá com a televisão ligada? Ele tá com uma tela do lado dele? Né? Ele tá ficando acima do peso? Ele tá comendo rápido demais? Ele tá comendo com atenção plena ou ele tá comendo distraído? Então, a primeira coisa é isso. E outra coisa é, não, ele já tá comendo tranquilo, eu já desliguei a TV, eu já falei que ele não precisa comer rápido, que a gente tem tempo para comer. Mas mesmo assim, eu acho que ele é ansioso, né? Ele come muito. O que eu faço, né? Então, é isso, é se perguntar, será que ele tem fome de quê? Né? Por que será que ele tá comendo mais do que ele precisa? E a atenção plena ajuda a identificar também isso, né? Se a pessoa tá realmente comendo por fome ou não, né? Ela ajuda a gente ensinar a criança que a gente come até ficar com a barriguinha feliz, vamos dizer assim, né? Você vai usar termos de acordo com a idade da criança, né? Então, se é uma criança pequena, você pode ensinar para ela que a gente come até a nossa barriguinha ficar feliz, né? A gente também come muito até ficar muito cheio, a gente passa mal. E o contrário também, se a criança come menos, a gente vai ensinar, né? Agora, crianças que comem muito pode ser por fome emocional também, né? Então, busca comida para confortar e para tentar lidar com as situações difíceis da vida, né? Tristeza, ansiedade,
né? É comum usar a comida também como recompensa. A gente vê, até a gente faz isso, né, no trabalho. A gente fala assim, nossa, hoje eu trabalhei demais, eu mereço. E aí come aquele tanto, né? Então, reconhecer essas emoções é o primeiro passo. Reconhecer sem julgar, né? É reconhecer mesmo, é entender aquilo. Isso acontece comigo, por exemplo, eu reconheço que isso acontece comigo. Então, reconhecer é o primeiro passo. Isso ajuda a você identificar, né, o que realmente está acontecendo e ajudar a você mudar a rota, né? Então assim, você não vai melhorar a sua ansiedade comendo. Aí é uma melhora momentânea ali, né? E aí mas se você identifica isso, você vai procurar ajuda, né? Você vai procurar agir de outra forma. Ah, então eu tô ansiosa, então eu vou procurar. Você vai suprir essa ansiedade de outra maneira e não com a comida, né? Então você vai procurar resolver o que tá provocando aí essa fome emocional, né? Você vai agir na causa do problema, que é muito mais efetivo. Bom, outra situação que é bem comum, assim, da mãe pensar é o seguinte: ah, mas eu não tenho tempo para comer devagar com meu filho. E eu vejo muitas famílias hoje, né, num ritmo de vida cada vez mais acelerado, o tempo para comer é cada vez mais curto. Os horários das refeições, muitas vezes, eles não são respeitados. Então, o horário da refeição é o horário do percurso, do trajeto para a escola. Ou eu vejo muito hoje nessas aulas online, a criança, ela toma um café da manhã já ali, ela lancha durante a aula online. Então, a vida tão corrida que o horário da refeição não é respeitado, né? Outra coisa que às vezes acontece muito é cada um come num horário diferente. Um come no sofá, outro na frente da TV, outro na frente da tela, ou cada um no seu celular, todo mundo sentado na mesa, mas cada um no seu celular, né? Ou come no carro, né? No trajeto. Então, gente, essa correria do dia a dia, ela não, assim, a criança, ela não aprecia o momento de comer, né? Ela não aprende a comer dessa forma, ela não come a quantidade que ela realmente precisa. Como eu disse, ela come menos ou ela come mais. Como eu já disse, gente, a distração enquanto se come impede que a pessoa saboreie o que ela tá comendo, né? Dessa forma, ela pode isso pode aumentar a probabilidade dela comer mais, por não perceber mesmo a saciedade, né? Ou até não comer até atingir essa saciedade, tá bom? E fica insatisfeita, na verdade, daqui um pouquinho de tempo já tá com fome de novo, já tá pedindo outra coisa para comer, né? E outra coisa que é interessante é que, assim, se a gente ignora algo que a gente tá vendo, que a gente tá tocando ou comendo, né? É como se aquilo não existisse, tá? Como se aquilo não tivesse existido. Então, já tem estudo mostrando que quando você come distraído, você pode comer mais naquela refeição e também mais na próxima, porque é como se você não tivesse comido, tá bom? Bom, agora sim, gente, toda mudança inicial, ela provoca um desconforto mesmo, né? Então, você vai falar, olha, agora todo mundo aqui em casa, vamos procurar todo mundo desligar a televisão, a gente vai combinar que a gente não vai almoçar mais com a televisão ligada e todo mundo vai deixar o celular no quarto, todo mundo vai sentar junto à mesa, né? Então, no início, vai ter, né, pode ter conflito mesmo, porque a criança estava acostumada a fazer de outra forma, né? Então, o início é difícil, mas é preciso rever essa rota, né? Porque depois acaba ficando algo natural mesmo. Então, assim, por exemplo, quando você vai tirar a mamadeira da criança ou o bico, né? Uma criança mais velha já, ninguém tem dúvida que
que em determinada idade é preciso fazer isso, certo? É difícil? É, mas é necessário, né? Então, priorizar o momento das refeições é necessário, tá bom? Cada um vai avaliar a sua realidade, mas é necessário priorizar esse momento, porque é muito importante para a criança, para a família, tá? Como fazer na prática para a criança ter refeições com atenção plena, né? O que fazer? Primeira coisa é você preparar o ambiente da sua casa para diminuir o comer distraído. E porque isso todo mundo está sujeito, né? Isso é um gatilho do ambiente, né? Um gatilho ambiental. Então, a gente não deve deixar, por exemplo, alimentos ultraprocessados, guloseimas à vista, porque isso vai favorecer o comer distraído, né? Até pela característica desses alimentos, né? Que são muito gostosos, hiperpalatáveis e que a gente não come só um. A gente come muito mais do que a gente precisa, né? Muitas vezes a gente já nem tá com fome, tá comendo mesmo, né? Então, primeira coisa é preparar a sua casa para que não esteja à vista comidas aí ultraprocessadas, guloseimas, para minimizar esse comer distraído, tá bom? Outra coisa que vai favorecer o mindful eating para a criança é envolvê-la desde a preparação do cardápio. Então, você vai pedir ajuda para a criança para fazer o cardápio semanal da sua casa, para ela dar a opinião do que ela quer comer tal dia, envolver, isso é muito importante, envolvê-la também nas compras, envolvê-la no preparo, né, da comida, sempre que possível, também faz parte do comer com atenção plena. Como eu disse, a definição é muito mais ampla, né? Não é só estar ali na hora de comer com atenção plena. Envolve todo o preparo da refeição também, né? É experienciar isso por completo, tá? Então, sempre que possível, você envolver a criança nesse processo aí até a comida chegar à mesa. E falando das refeições em si, propiciar refeições agradáveis em família, valorizar esse momento da melhor forma, com a maior frequência possível. Se for possível aí diariamente, você ter refeições em família, sentados todos à mesa, melhor, né? É interessante também porque muitas vezes a gente tá fazendo uma coisa, por exemplo, o menino tá lá assistindo televisão, e aí tá na hora do almoço. Então, se você desliga a televisão e puxa o menino e põe sentado na mesa, isso ele vai reclamar, né? Vai ter conflito. Então, é sempre bom fazer uma rotina pré-mesa, que é o quê? Você pode colocar 2, 3 atividades sempre antes do almoço, sempre iguais, as mesmas atividades. É como uma rotina pré-sono, mas agora que é uma rotina pré-mesa, né? Então, são atividades que a gente faz sempre as mesmas, 2, 3 ou 4, na mesma ordem sempre, né? Isso vai avisando para aquela criança, para o cérebro da criança, que tá na hora de comer, né? Então, por exemplo, a rotina pré-mesa. Nós vamos lavar as mãos. Enquanto a gente lava a mão, a gente tá cantando uma musiquinha de comer, por exemplo. A gente desliga as telas e a gente senta à mesa, tá? Outra coisa que pode ser feito é, sempre antes de comer, a gente parar, respirar, né? Fazer uma pausa mesmo, agradecer a refeição, né? Algumas famílias fazem alguma, como que eu falo isso? Fazem alguma oração, alguma coisa, só agradecer mesmo aquele momento, né? É um desafio isso, né, gente? Mas eu sempre sigo tentando
comer com atenção plena, né? Então, a gente senta à mesa e aí você fala, vamos respirar, né? Vamos respirar 3 vezes pra gente perceber que tá na hora do papá, né? Então, respira, todo mundo fecha o olhinho, respira, vamos agradecer esse momento, né? E vamos sentir qual que é o tamanho da fome de cada um. Qual que é o tamanho da sua fome, né? Sua fome aí depende da idade da criança, né? Existem escalas aí para avaliar o tamanho da fome, sabe? Até desenho de muita fome até muito cheio, né? Tem também, você pode perguntar, se a criança é novinha, você pode perguntar, qual que é o tamanho da sua fome hoje? Você tá com uma fome de formiguinha, uma fome de cachorrinho ou uma fome de leão? Né? Então, tem escalas para maiores e tem essas formas mais lúdicas de falar que a criança vai entender, né? Para crianças menores, né? Para ela entender como que ela tá se sentindo, né? E aí, o ideal é você o quê? Deixar a criança se servir, porque ela vai ver, a fome, eu tô com uma fome de leão, aí ela pode servir um pouco mais, ou o contrário, né? Se a criança for pequena, você mesmo vai servir, mas serve pouco, né? Porque o tamanho da porção, ela que vai estabelecer, né? O tamanho que ela vai comer, o tanto que ela vai comer. Então, se ela quiser mais, ela pode pedir mais, né? E aí, você proporciona esse momento agradável e você sente a comida, experiencia, fala, nossa, olha, amarelo isso. Então, veja as cores, sinta o cheiro da comida, toque, né? Pode deixar a criança comer com as mãos, saboreie o quanto quiser e o que você quiser, né? Você fala da característica da comida, não fala para a criança comer, tá? Muitas vezes a gente fala, não pressiona a criança, mas a criança tem tanto tempo que ela tá sendo pressionada a comer determinadas coisas, que só de você falar com a criança assim, você quer feijão? Ela já se sente pressionada, ela já sente que aquilo é uma pressão. Então, é melhor você não falar nada, você fala, olha, hoje tem arroz, feijãozinho, carninha, abóbora, cenoura, beterraba e carne, por exemplo. E você vai falando, nossa, esse feijão hoje né, sei lá, tá saboroso, vamos falar, esse feijão tá cremosinho hoje, né? Então, fala da característica da comida, não fala pra criança comer, tá bom? E aí você estabelece com a criança, olha, a gente tem 30 minutos para comer, podemos ficar tranquilo aqui, não precisa comer rápido, se for o caso, né? Dependendo da criança, gente, também da idade, vamos supor, já é um adolescente que come muito rápido. A gente tem algumas maneiras de ensinar a comer devagar também, né? Para você tirar o comer desatento do piloto automático, você ensina que pode mastigar bem, que pode descansar os talheres na mesa, entre uma garfada e outra, né? Outra técnica também é comer com a mão não dominante, porque assim você vai ter mais dificuldade e aí você não vai comer tão rápido, né? Isso mais para crianças que comem muito rápido, né? Agora, criança, não é o caso de criança que come muito devagar, né, gente? Preparar menos comida também, né? Se for o caso dela tá comendo muito. Utilizar utensílios e recipientes menores, tá bom? E fazer pausas ao longo da refeição, né? A gente sabe que o cérebro demora 20 minutos para emitir sinais de saciedade. Então, quando você come muito rápido, você acaba comendo mais, né? Isso é um processo de aprendizado, gente, de perceber nossos sentimentos, o que tá vindo ali, né? Mas sem julgamento, como eu disse, tá? Porque, assim, gente, o porquê se está comendo, o como se está comendo, né? O porquê se come, o como se come, eles são tão importantes quanto o que se come, tá bom? E o agora é o único momento pra gente fazer qualquer coisa. Então, a gente precisa estar presente, né? Isso é a vida, né? É viver o presente. Tá bom? E comer é tão gostoso, né? Então, a gente tem que prestar atenção. Tá bom? Bom, gente, é isso hoje. Vocês podem interagir comigo, mandar perguntas, dúvidas, né? Comentários. Contar aí como é na casa de vocês, tá? Eu tô à disposição
para responder dúvidas, tá bom? Se você acha que esse conteúdo pode ser útil para alguma mãe, para alguma família, compartilha, tá bom? Me siga no Instagram, Facebook, YouTube, né? Sempre o canal é o Crescer Bem, tá bom? E até o próximo conteúdo, então, um beijo para vocês e até mais.